Olá, eu sou Bruno, criador de Espaço Zen. Vou continuar com o estudo do livro Confiança, a Arte de Entregar a Vida e Confiar em Si Mesmo, do Osho. Muito fã desse cara. Respostas e perguntas. Aquele que não é iluminado consegue viver em total insegurança e não ser ansioso, deprimido e infeliz? A total insegurança é a capacidade de viver nela, são sinônimos de iluminação. Por isso, aquele que não é iluminado não pode viver em total insegurança. Aquele que não pode viver em total insegurança não pode ser iluminado. Peraí, eu vou falar isso. Por isso, aquele que não é iluminado não pode viver em total insegurança. E aquele que não pode viver em total insegurança não pode ser iluminado. Não se trata de duas coisas, são apenas duas maneiras de se dizer a mesma coisa. Portanto, não espere até que seja iluminado para viver na insegurança. Não, porque você nunca se tornará iluminado. Comece a viver na insegurança. E esse é o caminho para a iluminação. Ou seja, o caminho para a iluminação é o caminho é começar a viver na insegurança. Porque a vida é insegura. O seu amigo pode te trair. Você pode perder aquele amigo. Você pode perder uma namorada. O seu amigo pode se tornar o seu inimigo. É engraçado porque aconteceu comigo. Eu tive um amigo que nunca foi com a minha cara. Eu não gosto muito dele. Ele pegava todas as garotas que eu gostava. Um exemplo vivo. Inicie no ponto em que você será, do modo que você é. Aí ele fala aqui, eu não pense na insegurança total. Inicie no ponto em que você está, do modo que você, e não pense na insegurança total. Inicia no ponto em que você está. Inicia qual ponto da insegurança que você está. Comece por aí. Não vai naquela insegurança total. Ainda não. Do modo que você é. Ou seja, naquela insegurança pequena que você tem, comece por aí. Não comece com uma grande. Você não pode ser total em nada. Você não precisa ser total em nada. Pouco é. Mas é preciso começar. No início, a insegurança criará ansiedade. No início, você vai se sentir infeliz. Mas pense no início. E se você conseguir passar do início? Se conseguir superar o início, se você conseguir suportar o início, o sofrimento vai sumir. E a ansiedade vai sumir. Ou seja, se você começar a suportar no início a sua insegurança pequena, o seu sofrimento vai sumir. A sua ansiedade também. É o que eu falo. Para vencer o medo da insegurança, quando você estiver inseguro com alguma coisa, zera uma emoção. Volte para dentro e sinta essa emoção. O mecanismo tem que ser entendido. Por que você sente ansiedade quando se sente seguro? Não é por causa da insegurança, mas é por causa da exigência por segurança. Quando você se sente seguro, quando você se sente seguro, você fica ansioso. A ansiedade. Se você começar a ver. Quando você se sente seguro, você fica ansioso. A ansiedade vai aparecer, mas ela não aparece por causa da insegurança.
Ela aparece por causa da exigência para se tornar uma vida segura. Se você começar a viver de uma forma segura, se você começar a viver de uma forma segura e não existir segurança, a ansiedade vai desaparecer quando a exigência desaparecer. Peraí, vou resumir aqui. Olha só, quando você se sente seguro, se sente inseguro, você fica muito ansioso para aquilo. Isso meio que é verdade. E a ansiedade vai aparecer. Mas ela não aparece por causa da insegurança. Ela aparece por causa da exigência para tornar a vida para tornar uma, uma vida segura, com segurança. Se você começar a viver na segurança e não existir, se você começar a existir de uma forma insegura e não existir segurança, a ansiedade vai desaparecer quando a exigência desaparecer. A exigência está criando ansiedade. A insegurança é a própria natureza da vida. E o mundo é um mundo inseguro para o Buda. Para Jesus também é seguro. Mas eles não estão ansiosos porque aceitaram o fato. Eles amadureceram o suficiente para acertar a realidade. Essa é a minha definição de maturidade e imaturidade. A pessoa que eu sou imatura é aquela que vive lutando contra a realidade para viver ficções e sonhos. Essa pessoa é imatura. Ou seja, vou resumir essa parte. Quando você começa a viver na insegurança, um pouco sequer, essa ansiedade sua vai começar a desaparecer pouco a pouco. E sempre vai ter pessoas lutando contra a realidade, não querendo ver como ela é, o que aceitar de fato, lutando contra a realidade para ver ficções. Essa pessoa é imatura. Significa cegar de acordo com a realidade, jogando fora os sonhos e aceitando a realidade como ela é. Buda é maduro. Uma pessoa imatura sempre pensa que todo mundo pode morrer. Ou seja, uma pessoa imatura. Menos ela. Uma pessoa imatura está sempre pensando que na época que ela for morrer, algo será descoberto. Algum elixir que significa que ele não vai morrer. Ou seja, sempre vai ser aquela idade em que você vai querer que algo vai ser descoberto para não morrer. Uma pessoa imatura está sempre pensando que não é uma regra, morrer. Claro, ou seja, sabe quando você coloca mil plásticas e você não aceita a sua velhice? Claro, muitos morrerão, mas tudo é uma exceção. Ele vive pensando que ela é a exceção. Sempre que alguém morre, você se sente solitário. Você pensa, pobre homem. Ela morreu, mas nunca passa pela sua cabeça que a morte deste homem representa a sua morte também. Não, você deixa de lado, você simplesmente não toca nesse assunto tão delicado. Você continua pensando que alguma coisa ou outra vai poupá-lo, algum mantra, algum milagre, algum guru milagroso, alguma coisa vai acontecer para ser a salvo. Você vendo na histórias infantis. Você sempre vivendo numa realidade imatura, cantando mantra, voltando, foi mal. Ou seja, sempre que alguém morre, você se sente solitário, pensa, pobre homem, ela morreu, mas nunca passa pela sua cabeça que a morte desse homem representa a sua morte também. Você não deixa de lado, você simplesmente não toca nesse assunto tão delicado. Você continua pensando que alguma coisa e outra coisa vai poupá-lo, algum mantra,
algum milagre, algum guru milagroso, você será salvo. Você está vivendo histórias e histórias de fantasias. Ou seja, você sempre vai estar tentando lutar contra algum ente mágico, algum mantra. Tipo, ó, pobre homem. Um dia, né? Você vai morrer. Vivendo. A pessoa madura é aquela que olha para o fato e aceita que a vida e a morte estão juntas. A morte não é o fim, é o auge da vida. Não é algo, não é algo como um acidente que acontece na vida. É algo que cresce no coração da vida. Ela cresce e chega ao pico. Assim ela aceita, então, não tem medo da morte. Peraí. Ó, a pessoa madura é aquela que olha de fato e aceita que a vida e a morte estão juntas. A morte não é o fim, é o auge da vida. Não é algo como um acidente que acontece na vida. É algo que cresce no coração da vida. Ela cresce no pico da vida. Assim é, peraí. A pessoa madura é aquela que olha para o fato e aceita que a vida e a morte estão juntas. A morte não é o fim. Ou seja, a morte não é o fim. É o auge da vida. Porque tem um plano astral, essas coisas todas. A morte não é o fim. É o auge da vida. Não é algo como um acidente que acontece na vida. É algo que cresce no coração da vida. Ela cresce no. Ou seja, não é algo como um acidente que acontece na vida. É algo que cresce no coração da vida. Ela cresce e chega a um pico. Então ela aceita, não tem medo da morte. Ou seja, não é algo que como um acidente, não é algo como um acidente que acontece na vida, é algo que cresce no coração da vida. Não, ó, não é algo como um acidente. Ó, não é algo como um acidente que acontece na vida. Não é por um acidente. É algo que começa a crescer no coração da pessoa. Ela cresce e chega a um pico. Então ela aceita e não tem medo da morte. Ela aceita que a segurança não é possível. Você pode criar uma fatura. Ó, você pode criar uma fatura. Você pode ter um saldo bancário. Você pode fazer tudo, mas no fundo sabe que a pessoa, você pode fazer tudo, mas no fundo sabe que nada é de fato seguro. Tipo, você pode criar uma fatura, você pode ter um saldo bancário, você pode ter uma bicicleta e ser roubada. Onde está a segurança? Entendeu? Onde está a segurança? Se você colocou uma bicicleta com gravura, com, sabe? Você vai lá, coloca na sua bicicleta lá, enfim, com cadeado e tudo, mas a pessoa rouba. Cadê a segurança? Não tem segurança. É uma ilusão. Você pode ter um saldo bancário, você pode doar muito dinheiro para ter alguma segurança no céu. Você pode fazer tudo, mas no fundo sabe que nada é de fato seguro. O banco pode enganá-lo, isso acontece, pode enganar você, uma pessoa pode enganar você, e ninguém sabe se o sacerdote é um charlatão. Sabe aquele sacerdote? Você não sabe se ele é um charlatão, o maior das charlatões, ninguém sabe. Ó, o banco pode enganar e ninguém sabe se o sacerdote não é um charlatão, o maior dos charlatões, ninguém sabe. Sabe aquela pessoa, por exemplo, um sacerdote ou um cara da igreja, você não sabe se aquele padre ou sacerdote não é um padre, pode enganá-lo. Entendeu? Esse lance da segurança. Olha esse jogo. Não tem.
quando você olha, tipo, essa pessoa pode te enganar, né? Essa pessoa pode realmente te enganar, né? Na Índia existe uma seita muçulmana. O líder dos, dos sacerdotes escreve uma carta para Deus. Você doa uma determinada quantia em dinheiro e ela vai escrever uma carta. A carta será colocada com você no seu túmulo, no seu túmulo, e ela será colocada em você para que não possa produzir, para que você possa produzir a carta. O dinheiro vai para o sacerdote, a carta vai para você. Mas nada é inseguro, entendeu? Ou seja, o dinheiro vai para o sacerdote, aquele que você doou. Por exemplo, aquela carta será colocada. Você doa por exemplo, você doa uma determinada quantia em dinheiro e ele escreve uma carta. A carta vai colocar no seu túmulo e vai levar com você, mas o dinheiro não vai com você. Vai para o sacerdote. Ou seja, sempre vai ter alguém. Alguém pode te tentar enganar, mas nada é seguro. Aí que eu volto a falar. Alguém, uma pessoa pode te enganar. Tipo, não, peraí, voltando a fita. Só porque uma pessoa te enganou, não quer dizer que outras vão te enganar. Entendeu? Mas isso aí, o dinheiro pode dinheiro pode ir pro sacerdote, mas no fundo. A pessoa madura chega a pessoa madura chega a um acordo com a realidade. Ela é aceita como ela é. Ela não exige. Ela não é exigente. Ela não diz deveria ser assim. E olha para o fato e diz pois é assim. Este acordo com a realidade torna impossível o sofrimento, porque o sofrimento aparece quando se faz exigências. Na verdade, o sofrimento nada é mais do que uma indicação que se está indo contra a realidade. A realidade não pode ser alterada por você. Você vai ter que ser alterado pela realidade. Você terá que acertar. Você terá que acertar. Você terá que aceitar. Você terá que ceder. É isso que significa entrega. Você tem que ceder. A realidade não pode ceder. Ela é o que ela é. A menos que você ceda, você vai sofrer. O sofrimento é criado por você, porque você continua lutando contra. É como se tivesse um rio correndo para o mar e você está tentando nadar contra a correnteza. Você sente que o rio está contra você. E a natureza de um rio é correr para o mar, fluir para o mar e desembocar nele. Você está tentando nadar contra a correnteza. O que é esse nadar? Você está nadar. Nadar para todos os lados. Pare de nadar contra a correnteza e relaxe. Apenas se relaxa e pare de tentar nadar contra a correnteza. Está sendo um peixe idiota. Pare de ser esse peixe. Você tem que relaxar. E pode haver alguns tolos sentados em pé na margem, que continuam estimulando você. Você está indo muito bem. Não se preocupe, mas cedo ou mais tarde o rio terá que ceder. Você, você simplesmente é incrível. Continue. Aqueles que são grandiosos venceram o rio. Há sempre pessoas tolas que vão dar inspiração. Vai dar mais entusiasmo. Vai lá, você consegue. Mas nem Alexandre, nem Napoleão, nem jamais conseguiram, nem jamais conseguiram capazes de nadar contra a correnteza. Há coisas na vida que você não vai conseguir vencer. As coisas são como elas são.
Algumas coisas você não vai vencer. Você não vai ganhar do fluxo. Você não vai vencer esse fluxo jamais. Esse fluxo existe, tá por uma razão. Ele existe. Tolo é aquele que tenta vencer esse fluxo. Mas quando está morto, não pode se desfrutar da bem-aventurança, que será possível quando está vivo. A felicidade de se render e aceitar. A felicidade está tá se render. Ou seja, relaxe. Apenas relaxa. De render e de aceitar e se tornar um com o fluxo. Ou seja, relaxa. Mas aqueles... Porque as coisas... Vai ter coisas na vida que você vai ter que aceitar. Uma hora ou outra. Você não vai mudar certas coisas. Mas esses tolos... Mas há tolos que vão dizer: você se rendeu, você é um derrotado, você é um fracassado. Não dê ouvidos a eles. Só desfrute da liberdade interior que advém da entrega. Não dê ouvidos a eles. Quando Buda parou de tentar nadar contra a correnteza, todos aqueles que conheciam diziam: você é um escapista, você é um fracassado, você aceitou a derrota. Não repare o que os outros dizem. Repare no sentimento interior. Sinta o que está acontecendo. Se você se sentir bem fluindo com a correnteza, esse é o caminho. Esse é o tal para você. Ou seja, o tal é o caminho, o fluxo pela vida. Não deu ouvidos a ninguém. Apenas ouça seu próprio coração. Seja qual for a realidade, a maturidade aceita. Eu vi uma história. Fizeram uma pergunta a um muçulmano, e a um cristão e a um judeu. A pergunta era a mesma, a cada um dos três. O que se faria se houvesse um maremoto, o mar invadisse a terra e você se afogar? O cristão disse: eu faria um sinal da cruz sobre o coração e rogaria a Deus para me deixar entrar no céu para abrir as portas. O muçulmano diz: eu entoaria o nome de Alá e diria que esse é o Kismet, esse é o destino, e me afogaria. O judeu disse: eu agradeceria a Deus e eu vou aceitar essa vontade dele e aprenderia a viver debaixo da água. É preciso fazer o mesmo. A pessoa tem que aceitar a vontade da existência. Aceite. Tipo, certas coisas você vai ter que aceitar. Num dia chuvoso que está na sua casa, você não vai mudar isso. Choveu, aceite a vontade. E aprende a viver de acordo nela. Isso é uma arte. A pessoa madura aceita tudo que acontece, mas não exige. Aceita. O cristão estava no fazer. Eles estavam pedindo: abre as portas para o céu. Mas também não era pessimista e aceita se afoga. O muçulmano faria o mesmo. O judeu aceita, dá as boas-vindas ao destino e diz: essa vontade dele, agora é preciso. O judeu aceita e dá as boas-vindas ao destino. Ele diz: esta vontade dele, agora eu preciso aprender a viver debaixo da água. Essa é a vontade de Deus. Aceite a realidade como ela é e aprenda a viver nela com o coração entregue, com um ego rendido. Ou seja, aceite a realidade. Uma pessoa madura aceita tudo que acontece. Uma pessoa madura aceita tudo que ela acontece pela vida. Aceita tudo. Ela não exige. Porque sempre estão no fazer.
fazer, 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 no interno fazer. Tenta relaxar um pouco e aceite as coisas. Aceite o que está acontecendo. É o que nós temos que aprender, aceitar tudo que acontece. Aceite a realidade como ela é e aprenda a viver nela como um coração entregue, com ego rendido. É isso. Muito obrigado. Terminar meu estudo por aqui. Acabou essa parte. Muito obrigado a todos. Tenham muita paz.